Pessoal, boa tarde, bem-vindos a uma disciplina que ela é muito importante e usual há muitos e muitos anos, né? A topografia é uma das disciplinas em que o engenheiro agrícola pode estar atuando e até de forma autônoma. A mesma embasa praticamente toda e qualquer área dentro da construção e instalação, pavimentação, enfim, tudo que se estuda aí, que venha se estudar o relevo para a utilidade de construção ou utilização humana, normalmente o topógrafo está aí inserido, né, tendo trabalhos em diferentes áreas, em diferentes campos, né, até atuando mesmo em outras engenharias. Então, o engenheiro agrícola ele pode ter esta atribuição, sendo assim uma disciplina de fundamental importância para o conhecimento e desenvolvimento de vocês. Tá tranquilo, tá tendo algum barulho de ruído, de vento? Eu tô com o ventilador ligado aqui atrás, uma coisa eu ligo o ar-condicionado. Tá tranquilo? Tô me ouvindo bem? Então vamos embora. Deixa eu colocar essa daqui assim, que aí eu fico olhando se alguém escreve no chat. Acho que essa vai ser a melhor forma. Beleza. E aqui eu posso colocar assim. Não, como é que eu faço aqui? A tecnologia. Então vamos lá. Então o que é que vocês acreditam que seja topografia? Alguém gostaria de comentar? É isso aí que a gente normalmente usa em sensoramento remoto, né? Junto com o geoprocessamento, que seria a inserção de coordenadas. O objetivo. Nossa, entrou. Então, o objetivo principal, né, da topografia é efetuar levantamento, né, seja ele planimétrico, né, da superfície, seja ele da altimétrico, né, da planimetria ou altimetria dessa superfície, né, tendo aí executar medições de ângulos, distância e desníveis, que permitem representar a porção da superfície terrestre em uma escala adequada. As operações efetuadas em campos têm como objetivo coletar dados para posteriormente representação e, consequentemente, a gente consegue descrever e nomear esses levantamentos como essas coletas, né, de dados como levantamento topográfico, né? Então, a topografia pode ser entendida como uma parte da geodésia, né, que é uma ciência que tem como objetivo determinar a forma e dimensões da Terra. Então, a topografia está dentro da geodésia, ao qual trabalha-se com medidas lineares e angulares realizadas sobre a superfície. A partir destas medidas, a gente pode calcular as coordenadas, a gente pode calcular a área, a gente pode calcular na sistematização de terreno, né, como volumes de aterro, volumes de corte. E tem, além disso, né, grandes grandezas, tem essas grandes grandezas aí, é, a gente pode, com esses levantamentos, né, desses dados de superfície e, né, cálculos de áreas e tudo mais, podemos gerar mapas e plantas.
Para tal, é necessário um sólido conhecimento sobre instrumentação, ao qual a gente vai dar uma passada de forma teórica sobre os instrumentos que são utilizados, técnicas de medição, também a gente vai ver teoricamente como que são essas técnicas, como elas funcionam, e métodos de cálculo e estimativa de precisão. Então, a gente entrando na entomologia, na descrição da palavra, etimologicamente a palavra topografia vem de topos, origem grega, que significa lugar, e grafia, descrição. Então, topografia é a descrição do lugar. Assim também a gente pode ter, né, a, de acordo com o livro que vocês têm acesso à biblioteca, com Duque em 1999, a topografia tem por objetivo o estudo dos instrumentos e métodos utilizados para a obtenção, para obter representação gráfica de uma porção terrestre ou uma porção do terreno sobre uma superfície plana. E a outra nomenclatura é que a topografia tem por finalidade determinar o contorno, dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura, que aí quem estuda a curvatura é a geodésia, resultante na esfericidade da Terra. Então, assim, basicamente a gente já retratou tudo isso. E eu gostaria de deixar bem claro e frisado para vocês, para memorizarem aí para a posterioridade, que a topografia é a descrição de um lugar, tecnicamente. Então, a gente falando um pouco aqui do histórico, né? A topografia iniciou-se na Babilônia em 2500 a.C., com a criação de mapas e tabelas. Tem criação de mapas e tabelas, né, mais ou menos com essa idade. A Índia e a China têm registro histórico desse período. A astronomia e a astrologia e matemática são fundamentais para a implementação e o desenvolvimento da topografia. A geometria é, ela é indispensável quando a gente começa a calcular os ângulos internos e externos para a determinação de área. Sua origem da palavra vem do grego, que tem resultante de medição de terra, e o pai da topografia comumente conhecido como Heródoto, que foi em 1400 anos antes de Cristo no Egito. O uso da topografia, né, era para descrever, determinar as áreas de terra é, na margem do rio Nilo, né? E hoje, até hoje, como ele é feito através também de diferentes metodologias para a obtenção da mesma, né? Aqui a gente tem aqui o Vale do Nilo, vocês estão vendo essa figura lá direito. Esses dois equipamentos aqui, arpedonapata e esticadores de corda, foram utilizados para como marcadores ou nós é, distribuídos com intervalos. Como seria isso? Eles puxavam as cordas, davam nós em um espaçamento conhecido e daí eles faziam as medições das áreas. Então, basicamente, aí eles conseguiam determinar, né, esta, esta área, como seria de fato aí o limite de cada propriedade, né, agrícola. E aqui a gente tem um exemplo aí do Egito Antigo e como que vem se portando aí, né, a agricultura na margem do rio. Antes, né, muito mais próximo ao rio em si, hoje com a irrigação já consegue se atingir uma área bem maior e considerada. Então, eram utilizadas para irrigação, para a construção de pirâmides, prédios públicos, entre outros, no Egito Antigo. A pirâmide de Gizé, por exemplo, ela é uma das pirâmides fabulosas e que intrigam, né, a racionalidade, como em 1400 anos de Cristo ou próximo a isso, conseguiram fazer uma pirâmide que tem um erro, né, de fechamento de 0,30 metros.
ou seja, é uma área praticamente perfeita, né? Muitas vezes vocês vão ver isso, eu espero que em atividade prática, que muitas vezes você com equipamento de alta tecnologia, vocês conseguem fechar uma área com um erro muito maior do que o que fizeram aí, praticamente utilizando corda e algo parecido com um nível. No Brasil, né, a topografia chega junto com a descoberta, junto com as caravelas, mas a gente tem, né, as civilizações astecas, que é no México por volta do século 13 ao século 14. A gente tem a civilização babilônica, né, no século 6 a.C. A egípcia, né, por volta de 3.200 a.C., já usava essa topografia. A civilização Inca, 4.500 a.C. Olha só que sensacional. A civilização persa, né, por volta de 550 anos antes de Cristo, e a civilização romana talvez a mais difundida de um livro de história, por volta de 753 a.C., onde se tem vários filmes retratando o Coliseu, entre outras coisas. A civilização grega também se utilizou de topografia e tem técnicas e inscrições em sua história por volta de 12 a, na verdade, é de 7 a 9 a.C. Tá errado aqui essa inscrição. Deixa eu ajeitar. Então, historicamente não seria possível, né, sem a topografia, sem o uso de equipamentos para medição de área, para medição angulares, para nivelamento de terreno. A pirâmide de Gizé, que vocês estão começando a observar, é uma das, podemos dizer assim, uma das perfeições do uso de técnicas topográficas, né, utilizando ferramentas muito simples e básicas, se conseguiu, de fato, realizar uma construção com um mínimo de um erro muito significativo. E no Brasil, né, como eu falei, não vê, muita gente, eu até me equivoquei aqui no raciocínio, muitas pessoas acham que o uso de topografia e construções chegaram junto com as colonizações, por isso que tem aquele senhor na imagem lá inicial. Mas não, né, como vocês puderam ver, as civilizações já pré-existentes antes da colonização já tinham relatos do uso, né, de ferramentas que auxiliavam na topografia. Mas eu queria trazer um exemplo também considerável, é a questão do Brasil. Há relatos do uso, né, de topografia, uso de estudo de lugares, descrição de lugares, pelos povos indígenas, né, com mapas incrivelmente detalhados da terra, da topografia dessas terras, né, da fauna, da flora, dos melhores lugares para caça. Os auá, às vezes, caçam durante a noite usando tochas feitas de resinas retiradas de árvores e muitas vezes eles, para determinar essas regiões, eles já tinham, né, um levantamento aí, né, topográfico. Deixa eu só fechar essa janela aqui que está esquentando muito e é o computador. Espero que não chova hoje.
Calma, meu Deus. Pessoal, só um minutinho aqui. Desculpem a demora aí. Então, vamos dar continuidade. Então, a gente passa aí, né, para a gente observar os topógrafos famosos. A gente tem o Washington, Jefferson, Lincoln, que são presidentes norte-americanos ou pessoas que foram célebres, né, nos Estados Unidos. Todos eles aí eram e foram, ou foram topógrafos, melhor, foram topógrafos. E eles mencionam, né, Lincoln menciona que a prática da topografia não fornece uma rota segura à Casa Branca, mas as características de um bom topógrafo quanto à honestidade, perseverança, autoconfiança e etc. contribuíram para o desenvolvimento desses líderes. Então a gente tem esse marco, né, esse discurso. A gente pode também ressaltar aí Andrew Ellicott, que ele, né, desenvolveu, né, em 1754, ele viveu de 1754 a 1820, foi um agrimensor americano que ajudou a mapear grande parte do território oeste, né, dos Montes Apalaches, medindo os limites dos distritos de Colômbia. Ele completou o trabalho, né, de Peter no plano de Washington e foi o professor de métodos de medições temáticas para esse devido trabalho. Então, olha só, lá atrás, né, ele já fez o mapeamento e a descrição das chuvas, o que hoje comumente vocês conseguem ver aí no Google Earth. E uma descrição com um grande percentual de assertividade. Aí a gente tem os outros, né, como David Eaterhouse, que ele começa aí, ele faz o primeiro equipamento, né, telescopia topográfica, né, utilizando a esquadra, isso a fim militar. E também teve aí o Major Coronel Andrew Scott, que foi um agrimensor e oficial do Exército Britânico,
agora lembrado como o homem que batizou a montanha mais alta do mundo, Monte Everest, em honra ao senhor George Everest, seu antecessor no cargo de topografia geral da Índia Britânica. Então percebam, né, que a topografia ela é uma ciência muito importante para o desenvolvimento, né, urbano e social de diferentes civilizações. E ao passar dos anos, essas tecnologias, essas tecnificações, cada vez mais facilitam, né, o desenvolvimento social. Aqui a gente tem um equipamento, né, muito utilizado na época do Egito Antigo. Ele tem um baixo erro, foi o uso de estreitas e compridas calhas de barro, ou usam armações triangulares como prumos e outros materiais suspensos do seu ponto mais alto. Então, é uma espécie de um equipamento com prumo para você vir, né, e determinar aí o nivelamento desse lugar. Hoje, né, muitos dos nossos equipamentos, quando a gente vai instalar o teodolito, a gente tem esse mesmo sistema para a gente deixar a base do mesmo estabilizada e, consequentemente, posteriormente, fazer as diferentes visadas. Os romanos utilizavam, né, os ondômetros, ou roda de medição, aí também a gama e o corobato. Ondômetro, esse aqui é o mais moderno, mas temos também o antigão, que era praticamente uma carroça. Cada vez que essa rodinha faz 360, ela dá um estalo, tem essa medição aqui previamente estabelecida. Ao final do percurso se sabe quantos metros se percorreu. Também aqui é o gama, aleandômetro, aqui é o gama. É basicamente seria um X, né, com três pesos para você saber como é que está o nivelamento aí, né, dessa superfície, muito utilizada aí para sistematização de terreno. E o corobato, que era um instrumento, uma peça de madeira, né, ao qual colocava-se, ou cerâmica, ao qual se colocava-se uma água e aí mantia-se, o objetivo era manter essa água aqui sempre nivelada com a finalidade aí de manter-se, né, um terreno plano. E aí a gente falando um pouco agora do objetivo da topografia, é a obtenção das dimensões lineares, né, angulares e superfície, contorno, né, no caso perímetro, e posição relativa, localização em relação à direção de referência de uma parte da superfície terrestre. O que isso aqui é diferente do que o nosso querido colega aqui, né, futuro engenheiro, relatou ao descrever topografia? Porque a posição não está diretamente relacionada à coordenada geográfica, e sim à localização deste ponto frente a outros pontos de visada. O que seria isso? Imagine agora que vocês estão dentro da cozinha de vocês e aí você quer se localizar para descrição de onde vocês estão para a mãe, o pai ou outra pessoa que estejam na casa. Você vai dizer, olha, eu estou a 3 metros da geladeira, olhando qual vai ser a referência, a porta. Então, passada a porta, eu estou a 3 metros da geladeira, 2 metros da geladeira, 1 metro do fogão, sei lá, na quina da mesa, lado direito da mesa, e saindo da porta primeira direita. Quando você pega esses pontos, sabendo-se que é a área da cozinha e a posição, as posições onde estão esses objetos, a gente consegue cravar o ponto, né, que a gente quer referenciar e descrever. Então seria basicamente isso.
a importância, né, da topografia é, é a base de qualquer projeto, seja ele arquitetura ou engenharia, muito utilizado em obras viárias, núcleos de habitação, sistemas de esgotamento, usinas hidrelétricas, aeroportos, construções de barragens. Isso é muito interessante para essa área de vocês, construção de engenharia agrícola, paisagismo e urbanismo. Ah, a gente pode também, né, de acordo com Brinker, está lá no livro de vocês, Topografia, na biblioteca, 1977, ele vai falar que o trabalho prático da topografia pode ser dividido em 5 etapas: a tomada de decisão, trabalho de campo ou aquisição de dados, cálculo ou processamento, mapeamento e representação, que aí está das mapas, e a locação. Né? De acordo com a BNT, de acordo com a NBR 13.133, a norma brasileira para execução de levantamento topográfico, o levantamento topográfico é definido por um conjunto de métodos e processos que através de condições de ângulos horizontais e verticais, de distâncias horizontais, verticais inclinadas, com instrumentos adequados à exatidão pretendida, primordialmente implementa, né, a materialização dos pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os pontos de detalhe, visando a sua exata representação planimétrica numa escala pré-determinada, a sua representação altimétrica por intermédio de curva de nível, com equidistância também pré-determinada ao ponto dotado. E com isso a gente pode resumir que a topografia tem como por objetivo o estudo das formas exteriores do terreno e das leis que regem a sua modelagem. Estuda o processo clássico de medição de distância, ângulo, desnível, cujo objetivo é a determinação da posição relativa de um ponto. Pode ser dividida em planimetria e altimetria. Pode perguntar, João. Não, não, não. A topografia é utilizada também para sistematização do terreno. Isso será um ponto de nossas aulas mais para frente. Para quê? Para uma irrigação por superfície, por exemplo, uma irrigação por inundação, é muito utilizado, até porque o percentual angular de inclinação desse relevo, ele tem que ser é, muito preciso para que a água venha manter uma lâmina constante e não venha causar danos à superfície. Outra coisa, é muito utilizado também para a criação de curva de nível, né, para implementação para plantios em nível, evitando assim a perda do solo por erosão. É muito utilizado também a sistematização para construção de estradas e pavimentações rurais, para acessibilidade, né, das áreas de plantio. É muito utilizado também para determinação de plano, o estudo do relevo, principalmente altimétrico, para os planos de planejamento de entrada de maquinário. Também todas essas aplicações. Tranquilo? Aqui a gente tem na topografia a gente pode aplicar, né, nas aplicações, volume mensurável. Então, se a gente quisesse aí por acaso deixar esse terreno com essa configuração aqui, que sei lá qual for o seu objetivo, a gente saberia o quanto de corte, o quanto de aterro teria que ser feito
né? Isso é muito utilizado aí para a construção de rodovias ou também para a questão de planeamento para a produção agrícola, dependendo da quantidade de volume de corte de aterro, não compensa, tá? Então, muitas vezes é melhor se fazer cultivo aí em curva de nível para poder aí de fato vir a aproveitar essa área. O plano topográfico e a superfície da Terra são duas coisas totalmente distintas. Pode perguntar. A depender da quantidade de volume de aterro, é o custo com a hora-máquina, com trator, com mão de obra, é, não vai compensar. Lembre-se que na produção agrícola ele tem que ser socialmente, ambientalmente e economicamente viável. Então, se você tem um retorno de tirar, é, sei lá, por ano 30 mil reais nessa localidade e você vai gastar 200 mil reais para aterrar, não compensa. Entendeu? Por exemplo, uma das coisas que vocês vão ver mais na frente, por exemplo, na área de irrigação, o melhor sistema de irrigação é aquele que o produtor pode pagar. E aí cabe ao engenheiro agrícola ele estar inteirado de como manejar da melhor maneira possível e fazer esse sistema ser otimizado da melhor maneira possível. A mesma coisa são para as demais técnicas utilizadas dentro da engenharia agrícola para auxiliar na produção ou na otimização de produtividade, né, das lavouras agrícolas. Tem que ser economicamente viável. Ninguém coloca dinheiro para não ter retorno. Todo dinheiro gasto tem que ter um retorno que pague, né, o investimento e dê lucro. Se não paga o investimento e não dá lucro, não é viável. Principalmente porque combustível é caro e hora máquina aluguel também é caro. E para a agricultura não é interessante na área de solo a gente estar mexendo nas estruturas do solo, né? Por exemplo, a depender do quanto você for tirar, você pode estar aflorando aí uma camada de solo, uma camada é, que vai ser um pouco menos, por exemplo, ter uma menor quantidade de nutriente. Você pode, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem acontecer aí quando você venha desestruturar consideravelmente um solo. Tranquilo? Vamos para frente. Os limites de atuação de um topógrafo. Bem, depende, né? O levantamento topográfico, né, de acordo com a norma da BNT 13.133, né, do ano de 1994, considera um plano de projeção limitada a 50 quilômetros. Acima de 50 quilômetros, as medições sofrem influência da curvatura natural da Terra. O que é que isso significa, pessoal? Alô, alguém? Perfeitamente. A partir, a partir de 50 quilômetros vai ter o que a gente não quer trabalhar, ou que vai dificultar aí na eficiência, né, do uso dos equipamentos, que é a inclinação natural da Terra. Muitos estudos não apontam que a Terra é esférica. A gente utiliza a Terra de formato esférico, ela é um geóide. A gente utiliza ela de formato esférico para melhor simplificar e posicionar os continentes. Já já eu vou mostrar os formatos da Terra. Mas a questão dos 50 quilômetros é para justamente a gente não estar precisando inserir esses cálculos aqui nas medições de altimetria ou planimetria.
E a topografia é a base para diversos trabalhos de engenharia, né? Como, por exemplo, a projeção e execução de estradas, grandes obras de engenharia, lotações de obras, trabalhos de terraplanagem, monitoramento de estruturas, planejamento urbano, irrigação e drenagem, reflorestamento, desenvolvimento de curvas de nível, produção em morros, e aí sucessivamente. Então, esse diverso trabalho de topografia está presente na etapa de planejamento de projeto, fornecendo informações sobre o terreno. Logo, topografia é um dos estudos introdutórios para diversas áreas de desenvolvimento, seja rural ou seja urbano. Na execução e acompanhamento da obra, sempre vai ter a presença aí de um topógrafo. A realização de lotação de fazendo as verificações métricas também precisa ser acompanhadas. E, finalmente, o monitoramento das obras após a execução, para determinar, por exemplo, a locação das estruturas, um topógrafo está presente. Então, um engenheiro agrícola, né, especializado em topografia ou com domínio na técnica de topografia, ele pode estar atuando em diferentes áreas, não só na área rural. Quando eu falo a questão da plana, é que a topografia, a Terra é ou não é plana? A Terra não é plana. Na topografia, a gente utiliza uma metragem ao qual iremos estar analisando e trabalhando com uma superfície plana. Se a gente ultrapassar esses 50 quilômetros que a BNT dá, a gente vai estar indo para os formatos da Terra. Então, por ser a Terra não é plana, a topografia ela não estuda o formato da Terra, e sim a descrição da superfície da mesma, levando em consideração uma área ao qual a gente vai considerar sempre dentro de um plano. Não vai considerar sempre um plano, ela vai estar, de certo modo, plano a independente da localidade que a gente tiver do Brasil, já que essa norma é da ABNT. Então, dentro do Brasil, aonde vocês vierem fazer levantamento topográfico, dentro de um raio de 50 quilômetros, os dados que vocês estão levantando para a caracterização dessa superfície não estará sofrendo influência da distorção da curvatura da superfície da Terra, do planeta, do globo. Então, deixa bem claro isso aí, para depois vocês saírem dizendo aí que aprenderam que a Terra é plana. Não, a Terra não é plana. Na topografia, a gente estuda uma fração de superfície que é considerada plana. Pode perguntar. Provavelmente até menor. Não vou te afirmar categoricamente os países, porque eu não conheço as normas de todos os países. Mas quando a gente for mostrar o formato real da Terra, vocês vão ver que vai ter alguns lugares que com certeza vai ter uma influência direta aí na curvatura da Terra. Beleza? Mas normalmente esses espaços aí estão nos oceanos, então não é muito utilizado. Só quando se vai se caracterizar a superfície oceânica. Então, quando a gente fala topografia, a gente está trabalhando com extensão limitada. Por isso que a topografia é uma ciência que estuda a parte plana da Terra. A geodésia não. A geodésia são grandes extensões, né? Carta ou mapa. Já a topografia são plantas ou desenhos topográficos. A topografia não leva em consideração a curvatura da Terra, ou seja, a Terra tem curvatura, a Terra não é plana. Fique bem claro aí, viu? Em terra de terraplanista, a Terra capota, ela não dá voltas. Então, na topografia, a Terra não dá voltas, ela capota. Na geodésia, que é uma ciência que estuda todo o globo, todo o planetinha Terra, denominado descrito, a gente leva em consideração a curvatura terrestre. E o que é geodésia? Geodésia é uma ciência que se ocupa dos processos de medições e especificações para o levantamento e representação cartográfica de uma grande extensão superfície terrestre, levando em consideração a curvatura da Terra. Então, qualquer momento que eu estiver na aula falando da questão de
plano em terra, eu estou falando na fração que a gente está fazendo o levantamento e não do planeta ser plano. Tá claro isso, né? Vamos para frente. Representatividade do topografia. Então, basicamente é isso. A gente pega-se um relevo, né, uma área que a gente está levantando estudo, com equipamentos, a gente faz o levantamento dos pontos. Consequentemente, a gente pode projetar isso para uma carta ou para um desenho. Podemos aí, de fato, ter dimensões, né, utilizando equipamentos, ao qual a gente tem, de fato, na topografia, a medição de distância e de ângulos. Isso nos permitirá fazer um levantamento planimétrico. Aqui está sendo construído curvas de nível para plantio, ou altimétrico, né, a distância, a altura de determinados pontos. Sob dimensões da topografia, nós temos os ângulos Zenit, nós temos as leituras Zenit e Nadir, que vai gerar os ângulos zenitais e os ângulos azenitais. Então, o Zenit, né, é o ponto da esfera celeste na vertical da nossa cabeça. Então, é aonde está o olhinho de vocês olhando para a tela, subindo, né, até o eixo principal aqui em cima do cucuruco, ou o meio da cabeça do crânio. Então, essa levantada de cabeça aqui que a gente faz com o equipamento, a gente está fazendo a leitura zenital. O nadir é o ponto da esfera terrestre diretamente abaixo do observador para o oposto do zênite. Então, é a leitura daqui até a parte inferior, a gente tem aqui o ângulo nadir, certo? Isso aqui vai ser muito utilizado posteriormente aí para a gente fazer levantamentos altimétricos. Topografia e estudo do relevo. Hoje a gente tem diferentes formas de determinar as curvas de nível, seja por cartas já feitas pelo Exército Brasileiro, seja por modelo digital de elevação, que são imagens resultantes de capturas por imagem de satélite, ou principalmente, né, feitas com teodolito, né, entre os equipamentos, para aí fazer os dimensionamentos. Então, uma outra coisa que a gente vai conversar aqui é, a gente normalmente na topografia, a gente trabalha com planimetria, altimetria e planimetria. A planimetria vai ter as medidas do ângulos, né, dentro do plano horizontal, e a altimetria dos ângulos na vertical. Aqui descrevendo planimetria e altimetria, a gente pode dizer, né, que o levantamento topográfico ele vai ter dentro, né, das parcelas planimétricas o eixo x e y, que seria os ângulos, né, internos. Então a gente vai sempre estar trabalhando na planimetria com o eixo x, as coordenadas x e y, né, para a gente poder achar esses pontos no espaço. E no levantamento altimétrico a gente começa aí a trabalhar e determinar a altitude destes pontos. E o que seria a planialtimetria? Perfeitamente. Seria a gente estar levando em consideração os estudos e os levantamentos das coordenadas x e y e como também das coordenadas z da altitude. Seria a gente estar vendo essa fração aqui, de vez ela ser plana ou altimétrica, ela ser plana e altimétrica. Beleza? Tipos. Oi. Aqui, se você tiver. Quando a gente. Eu vou mostrar isso para vocês. Opa, que o menino gritou.
Quando a gente está fazendo esse levantamento aqui, ó, certo? No ângulo, que a gente está falando zenital ou na dia, a gente está fazendo levantamento altimétrico. Quando a gente está pegando os pontos aqui, né, a distância desse ponto para esse ponto, consequentemente desse para esse, a gente está pegando aí os levantamentos planimétricos. Quando a gente trabalha com todos esses pontos, a gente pode colocar todos os pontos no mesmo eixo, a gente está trabalhando com plano e altimetria. A gente consegue identificar não só a localização de diferentes pontos, como também as caracterizações. O que seria basicamente, né, essa representação do real, né, ou você pode ter a representação dentro de uma carta, mas aqui descrito as cotas, né, de curva de nível, a distância de um ponto para outro, que, por exemplo, quando você pega uma representação dessa aqui, de curva de nível, a gente já sabe que o ponto maior é esse, depois vem para cá, aqui tem um estreito, né, tem uma queda maior, então a gente consegue fazer tanto ter os dados de levantamento altimétrico, né, para curva de nível, mas também se você tiver os pontos de coordenadas aqui de diferentes pontos, a gente também tem o planimétrico. Beleza? Então vamos falar agora de tipos e modelos do terreno. É, Quando a gente está realizando, né, no estudo de forma da Terra, podemos considerar quatro tipos de formato da Terra: o modelo real, o modelo geoidal, o modelo elipsoidal e o modelo esférico. Vamos lá. A gente tem o modelo real, o modelo geoidal, o modelo elipsoidal e o modelo esférico. O modelo real, ele tem altas deformações. O modelo geoidal acompanha a superfície dos mares. O modelo elipsoidal é definido pelas coordenadas geográficas. O modelo esférico foge da realidade, porém é mais utilizado por ser simplificado. Então, o globo terrestre, que muita gente vê aí, né, nas bibliotecas ou na aula da professora de geografia do ensino médio, ele é esférico porque ele é uma forma mais simplificada. Só que é, normalmente a gente utiliza, né, o elipsoidal quando a gente está trabalhando aí não só com geoprocessamento, mas também com a ciência da topografia, a geodésia. Então a gente vai primeiro mostrar aqui o modelo plano. Mentira, não existe modelo plano, beleza? Não existe modelo plano porque quando a gente fala de modelo terrestre, a Terra não é plana. Esse daqui é o modelo geoidal. Este daqui é o modelo que a gente consegue ter uma característica, uma caracterização de fato de como é o nosso planeta Terra. Olhem só como é que está aqui ó, o formatozinho da África. Olha como basicamente a gente tem aqui é, o Brasil quase que no mesmo eixo, tá vendo? Aqui a gente tem uma grande deformação, né, dessa superfície, mas ela está dentro do oceano, diferentemente aqui, né, do Polo Sul, né? A África também praticamente tem uma pequena deformação mais ao centro da África, e aqui tem uma parte mais alta ao norte da África. A parte mais profunda é mais escura, a mais alta é a parte mais vermelhada. Então a gente tem aqui, né, se a gente fosse levar em consideração, por exemplo, essa região aqui do globo, a gente pode levar em consideração que, a depender da região do terreno aqui, no raio de 50 quilômetros, respondendo a você, Odilon, a gente pode ter uma mudança significativa. Então, esse raio, né, de atuação da topografia, em que a gente vai estar trabalhando aqui dentro, né, de planos, a gente não pode estar utilizando aí nada maior que 50 quilômetros aqui dentro. Então, aqui já se estudou e já viu que um raio de 50 quilômetros, qualquer lugar que vocês venham fazer levantamento, não vai ter alteração
quanto aos dados reais de representação da superfície da Terra pela topografia. O módulo geoidal ele vai ter o sistema de coordenada, né? Um dos principais objetivos da topografia é a determinação de coordenadas relativas de pontos. Para tanto, é necessário que estas sejam bem expressas em um sistema de coordenadas. São utilizados basicamente dois tipos de sistemas para definição, para definição de posição tridimensional de pontos, né? Sistemas de coordenadas cartesiano e sistema de coordenadas esférico. O sistema de coordenada cartesiano, quando se posiciona o ponto, nada mais está fazendo que atribuir a coordenada ao mesmo. Estas coordenadas, por sua vez, deverão estar referenciadas no sistema de coordenadas. Existem diversos sistemas de coordenadas, algumas amplamente é, empregadas na geometria e na trigonometria, né? Esse sistema normalmente é apresentado no espaço como bidimensional e tridimensional. Então a gente aqui pode falar do modelo geoidal, né, que é o modelo de fato, parece aqui o planeta Terra nosso, parece muito um cookie, mais uma vez aqui. Aqui a gente tem os três modelos, né? O elipsoide, que é o comumente visto, né? E aqui é o modelo geoidal, que é um pouco parecido com o elipsoide. Por isso que o modelo elipsoide é muito utilizado para facilitar a vida aí, né, de todo mundo. Olha só como é estranho o formato da Terra. Já imaginou isso? No, como é que a gente fazia isso para representar dentro da sala ou didaticamente com a criança? Agora, quando a gente vai estudar, né, a geodésia, todas essas deformidades aqui são levadas em consideração. Perceba que tem pontos que, teoricamente, o oceano ele é mais alto do que a própria superfície. E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando? Posso passar? Então, modelo elipsoidal, né, é representado por uma superfície gerada a partir de um elipsoide, né, de resolução. Então, a partir dele, a gente consegue ter, né, a descrição dos meridianos, os pontos, né, x, y, z, a gente determina a latitude e longitude. É aqui onde a gente está estudando. E a geodésia, obviamente, né, a pessoa já conseguiu fazer as correções do que era geoidal para elipsoidal. Então a geodésia hoje trabalha aqui dentro, né, desse formato, mas já com todas as correções significativas para expressar, né, o formato da Terra em modelo elipsoidal. Sim, esse modelo, né, que a geodésia tende a já ter todas as correções, a gente consegue, né, definir por meio de dois parâmetros, né, semi-eixo A e B. Em geodésia, é tradicional considerar o parâmetro semi-eixo A e o B como F. Então, esse parâmetro de cálculo aqui na geodésia, a gente não vai utilizar na topografia, ele é fundamental para a gente poder situar esse ponto dentro da superfície da Terra. Então, a gente pode dizer que o geoprocessamento, né, está dentro da geodésia, bem como a topografia também estão dentro da geodésia. No Brasil, né, a gente tem o Sistema Geodésico Brasileiro, que se chama SIGA 2000, né, o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, adotam a elipsoide, né, com a resolução global. Né, e esse sistema nos faz com que nos permite a gente ter a localização exata
onde cada um de vocês estão nesse exato momento com as coordenadas x e y. Aqui a gente tem o elipsoidal, que a gente utiliza para estudos, né, científicos e técnicos, navegação e tudo mais. E a gente tem um sistema esférico, que ele é o mais comumente utilizado aí para, de fato, ser utilizado didaticamente e visualmente, é muito mais facilmente entendível. Então a gente tem a superfície física da Terra, a gente tem a superfície geoidal da Terra e a gente tem uma superfície elipsoide, que nem sempre vai caracterizar o que de fato é a superfície física e nem sempre a geoidal. Levando em consideração que na topografia, se a gente fosse trabalhar agora aqui, a gente teria só uma fração que estaria dentro de um plano, nunca uma fração que estaria fracionando aqui no que seria o geoidal ou o elipsoidal, né, com a curvatura. Então a gente sempre está trabalhando com frações que fica dentro do que a gente chama de plano, né? Não que esse plano seja que a Terra tenha essa superfície plana, mas que o nosso campo de atuação está sempre dentro de áreas e frações e que a gente está dentro de um certo plano. Seria como se a gente estivesse andando em cima de uma bola. Nunca ia ficar dentro da inclinação para cair. Aqui a gente tem um modelo, né, geoidal, a gente tem o geóide, a gente tem a altura do elipsoidal da superfície. Aqui a gente tem a superfície terrestre, a gente tem também a ondulação geoidal, né, comparando ela aqui, a altitude ortogométrica, que vai desde do geoidal à altitude, né, da superfície, né, a superfície terrestre, enfim. E o modelo plano, que a gente tanto fala. Bem, o que a gente pode chamar de modelo plano é o que a gente vai estar trabalhando dentro dessa superfície elipsoidal, nesse raio aí, ou nessa área de 50 quilômetros quadrados, que de fato não vai estar tendo interferência, né, da curvatura, né, dessa superfície da Terra, do planeta Terra, onde a gente vai ter sempre o eixo Y, o eixo Y, o eixo X e o eixo Z. Esse é o plano em topografia. E a gente tem alguns modelos que são errôneos, né? E são descritos aí por algumas pessoas, que cada cabeça é um mundo. A gente tem um modelo Donuts. Há quem tente provar que a Terra tem o formato de um donut, e há quem tente provar que a Terra ela é plana. Só que nenhum desses seres que defendem uma superfície que a Terra tem um sistema plano conseguiram desenvolver tecnologia para chegar ao espaço e nem usufruíram, né, das tecnologias que são originárias dos estudos que levam em consideração a curvatura da Terra, principalmente ao colocar os satélites em órbita e a localização, né, das mesmas atividades e tudo mais. Pessoal, a gente pode dar uma parada aqui, né, e continuar na próxima aula, ou a gente pode pegar direto. A gente está na metade da aula especificamente. Tá todo mundo tranquilo? Tá todo mundo bem? Posso prosseguir? Oh, tô gravando ela e vou subir. Então é o seguinte, eu vou dar uma parada agora e faço a continuação para ficar fracionado, para não ficar uma aula de 2 horas, 3 horas. Pode ser?